Olá pessoal, iniciamos então mais uma videoaula sobre o estudo dos gases. Dessa vez nós vamos tratar a respeito do trabalho em um processo termodinâmico. Nós vamos ver que o trabalho de um processo termodinâmico, mais especificamente o trabalho que um gás pode realizar ou receber, está diretamente relacionado com a sua pressão e o volume desse sistema que está envolvido na realização ou recebimento do trabalho. Apenas para deixar a ideia um pouco mais intuitiva, nós temos já uma clara noção de que elevar um objeto até uma certa altura requer alguma energia. Então aqui eu tenho vários exemplos disso. Quando a gente está na academia e quer elevar um certo peso do chão até uma altura, nós temos que empregar uma força, produzindo nesse objeto, portanto, um deslocamento. E isso significa, em última análise, que nós vamos ter um gasto de energia. A gente também pode imaginar uma pessoa subindo uma escada, num guindaste, levando um container, um avião que vai sair do chão e adquirir, a partir da sua decolagem, uma certa altura, em pleno voo, vai ter que gastar combustível, ou seja, vai ter que gastar energia. Está implícita aqui a ideia de força e deslocamento, e aqui é um exemplo de uma serra, onde os carros, ao subirem, vão gastar combustível também. E nós temos então em comum a todos esses processos a realização ou emprego de forças para produzir deslocamentos verticais de baixo para cima. Na verdade, não precisa ser necessariamente vertical, mas o que importa é a altura vertical que o processo vai implicar. Então, o avião, por exemplo, sobe na diagonal, mas o que importa é a altura vertical que ele atinge em relação ao solo. Então, em todos esses processos, nós temos em comum o fato de que para elevar alguma coisa, independente do dispositivo empregado, está envolvido aí um gasto de energia. Vamos ver de que forma um sistema gasoso poderia então realizar esse trabalho de elevar um objeto de uma altura inferior até uma altura superior. Queremos erguer alguma coisa e o dispositivo ou o sistema que vamos empregar é um sistema gasoso. Então vejamos aí uma das finalidades, uma das possibilidades de um sistema gasoso. Então temos aqui um gás, um êmbolo móvel, o recipiente, um objeto e ao adicionarmos calor, esse sistema expande e o objeto sobe, porque sendo esse êmbolo móvel e havendo aqui um aumento de energia nesse sistema, porque entregamos calor, o sistema vai subir. Um detalhe importante é que nós vamos fazer a análise e os estudos da maneira mais geral possível, mas quando estivermos limitados a alguma dificuldade, nós vamos restringir a discussão para a transformação que ocorre à pressão constante, os processos isobáricos, para ser mais preciso. Então nós vamos deduzir as equações relacionadas ao processo isobárico e, quando for possível, nós vamos colocar ideias que sejam gerais, ou seja, que tenham validade para quaisquer processos, não só para o processo isobárico. Então, em resumo, o que nós poderíamos dizer é que o gás aqui dentro desse recipiente, ele empurrou o êmbolo, que é essa parte móvel do sistema, e desse modo um objeto foi deslocado. Mais especificamente, ele saiu de uma posição baixa ou mais baixa para uma posição mais elevada. Esse processo, como nós vimos nos slides anteriores, é um processo que exige energia, então há um gasto de energia. No nosso caso, o sistema, que é o sistema gasoso, vai gastar energia. E, portanto, nós já podemos inferir que o gás tem energia. De algum modo, transferir calor para um gás implica em transferir energia para ele e então ele estaria apto, o sistema está apto, o sistema é capaz de realizar um trabalho como, por exemplo, de elevar um objeto de uma parte mais baixa para uma parte mais alta. Então nós dizemos que o gás realizou o trabalho. Veja, quando empregamos o termo empurrou, quando dizemos que o gás empurrou, implicitamente estamos dizendo que o gás está exercendo uma força. E num sistema gasoso, nós vamos ver nessa videoaula que a ideia de força está intimamente ligada com a ideia de pressão desse sistema gasoso. E quando nós dizemos que um objeto foi deslocado, e explicitamente estamos dizendo que está havendo um deslocamento, nesse caso especificamente de baixo para cima, nós vamos ver que a ideia de deslocamento está relacionado ao volume do sistema gasoso. Então aqui nós temos grandezas mecânicas, força e deslocamento,
E aqui nós temos grandezas, pressão e volume que são um pouco mais específicas dos sistemas gasosos, que são os sistemas em questão aqui. Então vamos analisar agora qual é a relação entre força e pressão no caso de um sistema gasoso. Então vamos imaginar aqui um processo a pressão constante. Eu coloquei essas setas aqui para representar a força que o gás exerce contra as paredes do sistema. É a partir dessa força com a qual o gás empurra as paredes do sistema que nós vamos ver a relação com a ideia de pressão. E como essa parede aqui, especificamente essa de cima, é móvel, a realização de pressão sobre essa parede móvel pode fazer com que ela se desloque. A questão agora é como equacionar a força realizada por um sistema gasoso. Como é que eu determino essa força? Então vamos fazer uma rápida recapitulação da ideia de pressão. Imagine um objeto colocado sobre uma superfície. Esse objeto ele tem um peso, ou seja, a atração gravitacional da Terra o puxa para baixo. Então esse objeto, ao ser puxado para baixo e no seu caminho, ao encontrar a superfície, ele se apoia sobre ela. Ao se apoiar sobre ela, toda essa força aqui, que corresponde ao peso do objeto, atua em toda a área de contato entre o objeto e a superfície. Então é como se nós tivéssemos toda essa força distribuída em pequenas porções ao longo de toda essa região de contato entre os dois objetos. Então a pressão é uma medida da quantidade de força distribuída sobre uma determinada região. E essa região é definida por uma área, é assim que nós equacionamos a região. Então, do ponto de vista mecânico, pressão é quando aplicamos uma força sobre uma área. Então, se pegarmos a nossa mão e pressionarmos ela contra um colchão, por exemplo, nós estamos aplicando uma força, só que a nossa mão ela é grande, ela tem uma área. Então, nós estaremos aplicando uma força sobre uma determinada região do colchão que corresponde ao tamanho da nossa mão. Então, temos uma força aplicada sobre uma área. Então, é mais apropriado dizer, ou pode ser mais apropriado dizer, que nós estaremos exercendo pressão sobre o colchão. E aqui, no caso de um sistema gasoso, nós podemos, então, colocar essa equação em termos mais apropriados. Veja, a força exercida pela parte móvel do sistema, aqui, essa parte móvel exerce força sobre o objeto, ela pode ser calculada como a pressão dentro do sistema vezes a área. Por quê? Porque a ideia de pressão é força aplicando ou atuando sobre uma certa área. Se nós passamos o termo da área para o lado esquerdo da expressão multiplicando, então temos uma maneira de isolar a força, vinculando com a ideia de pressão. Então, a força é o produto da pressão pela área, o nosso sistema tem pressão e esse êmbolo aqui tem uma área, como eu vou mostrar em breve. Aqui a figura não está em 3 dimensões, não é tão fácil de ver essa área. Mas o fato é que um sistema gasoso, ou para um sistema gasoso, nós podemos falar em força usando a ideia de pressão, a pressão do sistema gasoso, atuando sobre a área do êmbolo móvel no sistema. Então vamos ver agora a ideia do deslocamento, né? A relação entre o deslocamento e o volume do sistema gasoso se dá de que forma, né? Como nós podemos equacionar o deslocamento provocado por um sistema gasoso. Então vamos compreender o que ocorre. Aqui então trago uma figura em 3 dimensões. Esse recipiente aqui é um recipiente que tem não só largura e altura, ele também tem profundidade, embora eu não desenhe isso aqui de início, né? Não é necessário para as discussões que tivemos até agora desenhar a profundidade do recipiente, mas agora é importante que essa percepção fique clara. O recipiente tem volume, então ele tem 3 dimensões, ele tem uma altura, uma largura e uma profundidade. Então nessa situação aqui, o êmbolo móvel está na parte mais baixa, aí fornecemos energia para o sistema, ele se expande a pressão constante e esse êmbolo que estava aqui sobe, ele se coloca numa posição mais elevada, fazendo com que o objeto suba. É aí que aparece o deslocamento. Esse êmbolo se desloca da parte mais baixa para a parte mais elevada do sistema. Então temos o antes e o depois, e entre esse antes e o depois o nosso sistema então se expande, né? E o êmbolo sobe daqui para a parte mais baixa para a parte mais alta, empurrando então o objeto. Veja,
essa distância aqui, né, a elevação do êmbolo de um valor d, de uma distância d, vai implicar necessariamente no aumento de volume. O volume do meu sistema inicialmente corresponde a essa parte de baixo aqui, que é o volume definido por essa região de baixo aqui, ó. Quando o sistema se expande e a plataforma se eleva, essa plataforma então subindo para cá, o nosso volume se amplia. Então, na verdade, quando a plataforma se desloca, nós temos um aumento de volume. E como é que se calcula o aumento de volume de um recipiente que tem um formato cúbico, como esse que está aqui colocado, né? Como é que se calcula o volume dessa região cúbica? A gente calcula a área da base e multiplica pela altura que vem a ser o deslocamento. Então, a variação de volume que o sistema sofre é o produto dessa área que está aqui em cinza vezes o deslocamento do sistema. Então, daí nós tiramos a ideia do deslocamento. O deslocamento realizado pela parte móvel do sistema é dado pela variação de volume do sistema dividido pela área do êmbolo ou do cilindro, porque isso pode ser algo circular, né? Então veja, de uma forma geral, nós tentamos discutir a ideia de força e deslocamento, levando esses conceitos para as variáveis de estado, que é pressão e volume nesse caso. Então agora, como equacionar o trabalho realizado por um sistema gasoso? Aí temos que recordar qual é a expressão que nos permite obter o trabalho em um sistema mecânico. Então, o trabalho mecânico realizado por qualquer sistema é, na sua definição mais fundamental, mais básica, o produto da força que o sistema aplica vezes o deslocamento que o sistema produz. Então, quando nós empurramos uma mesa dentro de casa para colocá-la numa posição que desejamos, diferente daquela em que ela se encontra, nós aplicamos uma força sobre um objeto e o deslocamos de uma certa distância. Então, nós estamos aplicando um trabalho. Agora, para um sistema gasoso, essa ideia não é tão diretamente aplicável. A gente precisa entender a ideia de força a partir do conceito de pressão, que foi o que nós fizemos nas telas anteriores, nos slides anteriores. Então, para um sistema gasoso, a ideia de força está vinculada à ideia de pressão. Como? A força é o produto da pressão vezes a área do êmbolo, o êmbolo móvel, ou a área da parte móvel do sistema. E o que é o deslocamento? É a variação de volume que o sistema sofre dividido pela área. São dois resultados que nós discutimos há pouco. Então, quando nós colocamos aqui para o sistema gasoso essa expressão, né, como ela fica, substituindo a força, que é pressão vezes área, e substituindo o deslocamento, que é a variação de volume por área, podemos então simplificar a área e sobra pressão vezes variação de volume. Então, nota que essa equação que está aqui é uma equação que se obtém a partir da definição mais fundamental do trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Mas para um sistema gasoso não é conveniente falar em força e deslocamento, é conveniente sim falar em pressão e em volume. E aí a expressão ganha uma forma mais particular. Então, para um sistema gasoso, o trabalho realizado por um sistema gasoso em uma transformação isobárica é igual ao produto da pressão vezes a variação de volume. Então, aqui eu estou trazendo uma particularidade. Deixa eu retornar aqui. Esse desenvolvimento é válido se a gente tem uma transformação a pressão constante. Então, é uma equação um pouco limitada, mas já é alguma coisa. Já podemos calcular quanto de trabalho um sistema gasoso exerce se ele sofrer uma transformação isobárica. Depois nós vamos generalizar. Evidentemente, existem maneiras de calcular o trabalho realizado por um sistema que sofra uma transformação qualquer, que não seja necessariamente isobárica. Então, para resumir o que temos até aqui, a respeito das trocas de trabalho entre o sistema gasoso e a sua vizinhança, agora eu já estou abrindo um pouco mais a discussão. O que é a vizinhança? É tudo que está do lado de fora do sistema. E o que é o sistema gasoso? Bom, é o gás encerrado em um certo recipiente. E eu estou aqui colocando a discussão em termos gerais. Transformação termodinâmica sem especificar qualquer uma. Nós vamos considerar, então, portanto, em âmbito geral. Bom, duas coisas podem acontecer. O teu sistema pode
aumentar o volume elevando um objeto, então dizemos que temos um processo de expansão, o volume está aumentando, mas nós podemos ter uma transformação termodinâmica oposta, o sistema na verdade está encolhendo, então temos um processo de contração. Essas setas vermelhas indicam que o sistema aqui está empurrando alguma coisa, está se expandindo, e aqui essas setas indicam que o sistema está sendo empurrado pela vizinhança, pelo lado de fora. Então as setas estão fazendo com que o sistema receba uma força e, portanto, sofra um processo de contração. As setas indicam isso. Quando nós temos expansão, evidentemente se está querendo dizer que há um aumento de volume. Todo aumento de volume está necessariamente, obrigatoriamente relacionado a uma situação em que o sistema empurra algo. O sistema está empurrando, o sistema está realizando força contra o lado de fora, contra a sua vizinhança. Em resumo, nós então vamos dizer que o sistema está realizando trabalho. Isso implica que o sistema gasta energia, o sistema transfere parte da sua energia para a vizinhança, ou seja, para o lado de fora. O sistema joga ou gasta energia. Joga, no caso, para o lado de fora, para a vizinhança. E nos processos de contração? Bom, evidentemente, quando ocorre contração, o sistema está diminuindo de volume. Isso implica obrigatoriamente em considerar que o sistema é empurrado, ao invés de empurrar, ele vai ser empurrado. Então ele recebe força da sua vizinhança. E nesse caso, o nosso sistema está recebendo trabalho ao invés de realizar trabalho. E nesse caso, o sistema está recebendo energia da sua vizinhança, ou seja, o lado de fora está comprimindo o sistema, está colocando energia para dentro do sistema. Depois nós vamos discutir essa energia, né, de que tipo ou de que formas isso pode ser melhor compreendido. Mas o fato é que na expansão o sistema realiza trabalho, ele empurra alguma coisa, e nas situações de contração o sistema recebe trabalho. Então ele é empurrado por alguma coisa que está lá do lado de fora. E essa alguma coisa nós vamos generalizar chamando de vizinhança. Ok? Para fechar a discussão, todo processo de expansão é um aumento de volume, então teremos um ΔV, um aumento de volume positivo. Isto vai implicar na realização de trabalho que vamos convencionalizar por ser um trabalho positivo. Então estamos considerando a partir de agora que todo o trabalho realizado pelo sistema será positivo em função do fato de que a variação de volume num processo de expansão é positiva, é maior que zero. Nos processos de contração, nós vamos ter uma diminuição de volume, portanto vamos ter um ΔV negativo. Vamos assumir, portanto, que o sistema recebe trabalho e, nesses casos, você vai ter, ou vamos considerar que o trabalho tem um sinal negativo. É para podermos distinguir quando que o sistema realiza e quando que o sistema recebe, matematicamente nós distinguimos as duas situações pelo sinal do trabalho. Aumento de volume ΔV maior que zero, trabalho positivo, variação de volume negativa implica na diminuição, contração, e aí o sistema está recebendo trabalho, trabalho negativo, portanto. Vamos ver então uma situação típica, né, onde a gente poderia empregar a equação que vimos há pouco. Imagina que um gás sofra um processo isobárico, no qual o seu volume aumenta de 2 metros cúbicos para 5 metros cúbicos. Sabendo que a pressão no sistema é igual a 10 newton por metro quadrado, mas na verdade 10.000 newton por metro quadrado, determine o trabalho realizado pelo sistema. Então, se nós temos um processo isobárico, um processo que ocorre a pressão constante, que vai fazer o sistema expandir de um volume inicial de 2 metros cúbicos para um volume final de 5 metros cúbicos, se o processo é isobárico, nós podemos empregar a equação que vimos há pouco sem nenhum problema. O trabalho realizado pelo gás é o produto da pressão pela variação de volume. Então temos aí, lembrando, né, que ΔV é V final menos V inicial, a pressão é 10.000, o volume final é 5 metros cúbicos, o volume inicial é 2 metros cúbicos, então nós temos 30.000 joules de trabalho realizado.
Vamos entender um pouco melhor o resultado e também um pouco melhor esses valores, essas grandezas aqui colocadas. Veja, intuitivamente nós sabemos que um sistema que tem o seu volume aumentado de 2 para 5 sofreu um aumento de 3 metros cúbicos. Né? O 3 está aqui, 5 menos 2. O ΔV é V final menos V inicial na sua forma, digamos assim, matemática, mais rigorosa, né? Seria isso que nós teríamos que fazer, mas intuitivamente nós estamos vendo aqui que há um aumento de 3 metros cúbicos, um aumento de 2 para 5, é uma expansão, portanto. Então dizemos que o sistema está realizando 30 mil joules de trabalho. E podemos afirmar que ele realiza porque está havendo um aumento de volume, é uma expansão. Sempre que há expansão, o sistema empurra a sua vizinhança, ou seja, o sistema realiza trabalho. Outro detalhe, e esse muito importante, nós só vamos trabalhar nessas situações de cálculo de trabalho com o Sistema Internacional de Unidades. Então teremos que ter obrigatoriamente volume em metro cúbico e pressão em Newton por metro quadrado. Essas unidades de volume e pressão, quando multiplicadas uma pela outra, nos levam à unidade final Joule. A unidade Joule é a unidade oficial de energia na física, pelo menos na parte da física que nós estamos estudando, essa é a unidade de energia oficial. Então, nós sempre teremos que tomar o cuidado de observarmos se estamos com volume em metro cúbico e a pressão em Newton por metro quadrado, que vai resultar inevitavelmente em trabalho ou energia dada em joules. Com isso, encerramos essa videoaula. E em breve já deixarei a lista de tarefas disponível para vocês fazerem. Grande abraço a todos.